Bom, vamos fazer essa questão da PUC aqui que o meu amigo Bruno falou sobre ela. Vou até mandar um abraço para ele e agradecer a questão. Então nós vamos fazer essa questão aqui. Essa questão é uma questão de regra de três composta, tá? Então vamos lá. Em uma fábrica, constatou-se que eram necessários 8 dias para produzir certo número de aparelhos, com 7 operários trabalhando 3 horas por dia. Para reduzir a 2 dias o tempo dessa produção, basta cuidado com esse A 2 dias, tá? Se não tivesse A, seria reduzir 2 dias, mas tem A, então seria para reduzir a 2 dias. Então tem uma diferença nessa brincadeira aí, tá? Então nós já vamos conversar sobre isso. Então nós vamos começar preenchendo aqui. A gente tem 7 operários, não tem? Então eu vou colocar aqui. Aqui eu tenho 7 operários, trabalhando quantos dias? 8 dias, né? Quantas horas por dia? 3 horas por dia. Produz uma certa quantidade de aparelhos lá que eu vou chamar de X. Então ele quer reduzir a 2 dias. Então, ele quer que fique 2 dias, né? Se fosse reduzir 2 dias só, sem o A, seria 6 aqui, né? Que eu ia ter que reduzir de 8, reduzir 2 ia ficar 6, né? Então, ele fala então, vamos lá. O tempo dessa produção basta o quê? Triplicar o número de operários, triplicar o número de horas trabalhadas por dia, triplicar o número de operários e horas trabalhadas por dia. Eu poderia fazer um por um, né? E testar, mas ia ser meio demorado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o P, né? Esse cara U, horas por dia. E ele quer manter a mesma quantidade de aparelhos, né? Então, é X, tá? Então, é o seguinte. Aí agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar a relação. Eu vou fixar esse número de aparelhos aqui, ó. Fixar ele. E a gente vai ter que analisar o seguinte. Cada grandeza com o aparelho, eu preciso analisar se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional, tá? A gente precisa fazer isso. Eu vou fixar no aparelho. Por que eu vou fixar no aparelho? Porque eu acho mais simples de raciocinar sobre isso. Sempre quando é produção, tá? Qual o objetivo final, eu acho mais simples a gente fixar no aparelho, na produção, tá? Na produção, no caso, seria o aparelho, nosso objetivo final, tá? Então, vamos lá. A gente vai analisar, primeira coisa, a relação entre aparelhos e operários, tá? Então, a gente vai analisar a relação de aparelhos e operários, tá? Esquece esse 7, esse 8, esse 2, esse 3, esquece. A gente está analisando relação para ver se essa relação é diretamente proporcional ou se essa relação é inversamente proporcional, tá? Então, olha comigo. Se aumenta o número de operários, não aumenta a produção de aparelhos lá? Aumenta. Então, essa relação de operários e aparelhos é uma relação diretamente proporcional. Se aumenta o número de dias trabalhados, não aumenta o número de aparelhos? Aumenta, tá? Se aumenta a horas por dia trabalhado, não aumenta o número de aparelhos? Aumenta também, tá? Então, todas essas relações aqui são diretamente proporcionais ao aparelho, tá? Então, agora a gente vai resolver isso aqui. Como é que a gente vai resolver? Vai ficar 7 sobre OP vezes 8 sobre 2 vezes 3 sobre horas por dia aqui. Tudo isso dá igual a x sobre x, né? Tá, então assim a gente resolve. Tá? Eu posso simplificar esse 8 com esse 2, tá? Uma observação importante aqui, ó. Se uma delas fosse, por exemplo, dia, se fosse inversamente proporcional, seria uma cestinha para baixo. E no final eu ia ter que inverter esse 8 e esse 2. O 2 ia ficar aqui, o 8 ia ficar aqui embaixo, tá bom? Então aqui eu posso simplificar o 8 com 2, vai dar 4, né? Então vai ser 7 vezes o 4 vezes o 3 sobre OP vezes HD. Isso é igual a x sobre x, e o x eu sei que é diferente de zero, então essa divisão tem que dar 1, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar tudo por OP vezes HD, ou seja, entre aspas, passar esse cara tudo para lá, né? Acho que vai ficar mais fácil de analisar. Então, 7 vezes 4 vezes o 3 tem que ser igual a OP vezes horas por dia, né? Então, é o seguinte, agora a gente vai ter que dar uma olhadinha lá para as alternativas, tá? Vamos dar uma olhadinha na E, porque a gente começa da I para cima, né? Então, duplicar o número de operários e o número de horas trabalhadas por dia. Comecei logo pela que é, infelizmente. Porque, olha só comigo aqui, ó. Isso aqui conta, porque eu posso trocar isso aqui, ó. O 4 eu posso trocar por 2, vezes 2, né? Então, o que acontece aqui, ó? OP vezes HD. Não devia ter começado pela I, né? Mas olha só comigo aqui, não era 7 operários, se eu multiplicar por 2,
E se eu pegar e duplicar também o número de horas trabalhadas por dia, né? Ao duplicar o número de operários, o número de horas trabalhadas por dia, ou seja, era 13 e ficou 2 vezes 3, né? Então, ó, dupliquei esse e dupliquei esse, então funciona, né? É uma relação, é uma alternativa que funciona, tá? Só duplicar o número de operários funcionaria? Não, só se fosse um 2 aqui, daí funcionaria, né? Seria duplicar o número de operários ou duplicar o número de horas trabalhadas por dia, né? Triplicar o número de operários ou o número de horas trabalhadas por dia. Vai analisando todas, né? No caso ali já era E, né? Então, foi como é que funcionou. Então, essa aqui é a letra E. Duplicar o número de operários e o número de horas trabalhadas por dia. Então, é isso.